Nesse domingo, a liturgia da Igreja Católica nos faz refletir sobre a nossa preocupação no dia a dia. E muitas vezes nós esquecemos que o mais importante de tudo é a palavra de Deus. Quando você for ler ou ouvir a palavra de Deus, se acalme, dê atenção exclusiva. Não fique querendo fazer 1000 coisas enquanto está ouvindo a palavra, não. Porque ela nos orienta no nosso dia a dia e nos defende de todos os males. Esse texto que está sendo alvo dessa liturgia, ele só está no Evangelho de Lucas. Ele não está em nenhum outro evangelho. E ele fala da visita que Jesus fez à casa de Maria e Marta, que eram irmãs do Lázaro. No texto não fala que Jesus estava acompanhado dos discípulos, mas a gente deduz que estavam lá todos os discípulos também, tá? Marta e Maria, elas são referidas em João, no capítulo 12, de versículo de 1 a 12, como irmãs de Lázaro. Quem era Lázaro? É aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus estava lá, já no seu 3º ano de vida pública, em direção a Jerusalém e parou em Betânia. Betânia é a atual Azarie, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, certo? Próximo já do Morro das Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Esse nome de Betânia, ele é composto por quê? Por Bet, que significa casa, e Aniar, que significa pobreza ou aflição. Algumas pessoas também traduzem isso como casa dos filhos, né? Ou então casa das tâmaras. O fato é que as irmãs acolheram Jesus de uma forma muito distinta. E cuidava das necessidades materiais, né? Como acomodações, as refeições, os pães, aquilo que era para oferecer ao visitante ilustre que é Jesus. Enquanto isso, o que fez Maria, né? Maria ficou aos pés de Jesus explicando atentamente os seus ensinos. Se nós levarmos em consideração as questões culturais da época, Marta estava mais do que certa, né? No sentido de que eram as mulheres que cuidavam dos serviços da casa. Era esperado que com uma visita assim, elas pudessem proporcionar o melhor aos seus visitantes. O nome Mar é a forma feminina da palavra aramaica Mar, né? E significa também Senhor. Então Marta é a senhora, né? No feminino daquela casa. Maria, por sua vez, significa senhora exaltada ou mar de amargura. All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark. Por que Marta estava preocupada? O fato é que Marta estava com coisas demais na sua cabeça. E quando a pessoa tem coisas demais na cabeça, ela começa a perder a sua clareza mental. E isso leva muitas vezes a distrações, com a consequente falta de foco. Também tornou ela mais ansiosa e cansada. Então, quando ela olhava e via Maria lá nos pés de Jesus, enquanto ela estava super aperreada, isso aí muitas vezes reflete o que nós somos também. Nós nos agoniamos com tanta coisa e quando a gente vê uma pessoa do lado descansando, a gente acha injusto aqui. Mas enquanto ela morria de trabalhar, ela via Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E foi por isso que ela, muito preocupada com o trabalho, disse a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo esse serviço? Manda que ela venha me ajudar. E aí nós tivemos aquela resposta clássica de Jesus: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Não se trata de desvalorizar o trabalho que ela estava fazendo. Era o reconhecimento de que a relação com Deus deve ser priorizada. O que Jesus quis dizer quando ele falou Marta, Marta? Entendamos primeiramente sobre qual era o temperamento de Marta. Era uma mulher melancólica.
mas muito dedicada, solícita e organizada. Ela estava sempre preocupada com os detalhes, né? E tem gente que fica ali, meu Deus, agoniada com tudo quanto é detalhe, que esquece o principal. Ali olhando para que tudo tivesse em ordem, né? Para que ninguém ficasse ali, olhasse alguma coisa e fosse comentar depois. Ainda mais numa visita daquela tão ilustre. Então imagine também agora você recebendo uma visita do seu pároco, né? Ou do seu bispo. Você vai tentar deixar tudo organizado porque é uma visita ilustre. Mas, puxa vida, não vamos esquecer do visitante, não vamos ficar só nos detalhes não, vamos dar atenção ao visitante. É claro que você também cuidaria desses detalhes. Aliás, na primeira leitura, essa situação ocorreu com Sara e Abraão. Abraão disse aos anjos que lhe visitaram, né? Meu Senhor, se eu ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagens sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazer vossas forças antes de continuar a viagem. Voltando aqui, por que motivo Marta foi repreendida, embora com docilidade, por Jesus? Foi porque ela considerava essencial só aquilo que ela estava fazendo. Ela encontrava-se demasiado absorvida e preocupada com as coisas ali, os detalhes imateriais. Para o cristão, as obras e serviços de caridade nunca estão separadas da fonte principal de cada uma de nossas ações, ou seja, da escuta da palavra do Senhor. O fato de estar aos pés de Jesus, como Maria, por exemplo, é uma atitude do discípulo, que nós também devemos seguir. Tá? Foi por isso que Marta foi repreendida. Então, o que significa a expressão Maria escolheu a melhor parte? Essa frase, ela foi usada para mostrar a importância de priorizar a comunhão com Deus, mesmo que outras atividades sejam boas, sensatas e até necessárias. Jesus também completou, e esta não lhe será tirada, ou seja, essa parte não lhe será tirada. Jesus afirma que o tempo investido em Deus é um investimento eterno, que traz frutos duradouros. Contudo, Jesus nos orienta que devemos buscar um equilíbrio entre a ação e a contemplação. Maria, em aparente inatividade, ora e ama. Falei em contemplação, que importância que tem a contemplação? Essa passagem mostra a importância da contemplação e do ouvir a palavra como alimento espiritual. A contemplação religiosa é uma prática espiritual que envolve uma concentração profunda e focada em uma leitura bíblica, num texto de santos, como Santo Agostinho, por exemplo. Então, ali se busca uma conexão mais íntima com o sagrado. Pode ser uma forma de oração, meditação, reflexão, uma espécie de lexo divino, onde nos abrimos para uma experiência com Deus. Muitos discípulos, diante de uma urgência da missão evangélica, se envolvem demais na ação, com generosidade, entrega, tal, aquele sufoco todo, mas são absorvidos pelo trabalho e deixam de ter tempo para se sentar aos pés de Jesus. E aí ficam só naquela loucura, entre aspas, né? É certo que a messe é grande e que os trabalhadores são poucos, mas nenhuma ação dará fruto se não escutar o Mestre Jesus. Para escutar Jesus, você precisa estar num estado contemplativo, desligado dos afazeres do mundo, desligado das preocupações diárias. Você tem que reservar um espaço, um tempo para isso. Todos nós que somos discípulos e missionários, ainda que leigos, somos as marcas de hoje. Nós precisamos encontrar um tempinho para estar calmamente aos pés de Jesus, escutar a sua palavra, acolher a paz que brota dele e redescobrirmos o caminho que ele nos convida a percorrer. Precisamos ser como os discípulos que marcham
com Jesus rumo a Jerusalém. O que é que nos ensina a segunda leitura? Colossenses 1, de 24 a 28. Quando São Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, o Epáfras estava junto com ele. Dizem até que ele deu um jeito de ser preso também para poder ficar com Paulo lá na prisão. Quem é Epáfras? Foi um colaborador assíduo de São Paulo, que São Paulo nomeou ele como bispo de Rhodes. Ele é reconhecido como fundador da igreja cristã na cidade de Colossos, na província romana da Ásia. Paulo menciona Epáfras em duas das suas cartas. As notícias que Epáfras transmitiu a Paulo quando encontrou com ele na prisão não eram boas. Por quê? Em Colossos, daí Colossenses, tinham chegado lá alguns pregadores cristãos, de tendência judaizante. E essas pessoas, esses pregadores, embora cristãos, eles procuravam induzir os colossenses à observância de certas práticas judaicas, especialmente a circuncisão. Eles procuravam induzir as pessoas também a uma abstinência de determinados alimentos, cumprimento de não fazer nada no sábado e tal, guardar o sábado, e de outras festas judaicas. E Paulo não queria mais. Havia também, na pregação deles, referência ao culto dos anjos. Esses anjos, para eles, eram considerados guardiões da lei. Paulo achava que as doutrinas ensinadas por esses mestres cristãos eram desviantes, punham em causa o papel e o lugar único de Jesus Cristo. Reflitam sobre o que eu acabei de falar para vocês. Shalom.